Bom, gente, hoje eu vou ensinar pra vocês como que eu fiz essa imagem no Revit, tá? Então, a renderização, ela é toda no Revit. A única coisa que eu fiz posterior a isso foi colocar esse fundo aqui e eu vou mostrar pra vocês também como que eu fiz pra colocar, tá? Então, vamos aqui abrir o template e eu já vou selecionar tudo pra poder apagar os itens que a gente deixa aqui só de demonstração, tá? Então, vou vir aqui no 3D, conferir se não ficou nada. O forro não sai, então posso apagar. E agora eu vou começar a modelar o meu hall, tá? Então, eu fiz, toda vez que eu vou fazer uma renderização, eu uso um espaço além do que realmente vai ser a renderização, que vai ser o projeto, para eu poder fazer a renderização, tá? E aí depois eu vou e faço o ajuste ali. Então, eu vou centralizar isso aqui. Eu coloquei uma distância aqui de 4, tá? Então, foi 4 por 2. E aí, vou mover pra cá e vou colocar piso de, de taco, tá? Então, aqui a gente já tem a nossa base. E aí, eu já vou vir aqui e vou PT para eu pintar minha parede. E aí eu coloquei, acrescentei aqui no template, justamente por conta dessa modelagem, um tijolinho rústico, tá? Que é esse daqui, que é o que a gente vai usar para renderização. Então, aqui eu pintei com tijolinho, por que que eu tô fazendo isso? Porque agora eu vou fazer, vou colocar a minha porta e vou colocar depois o rodapé, tá? Então, aqui a gente não vai colocar rodapé justamente porque tem esse acabamento mais rústico e não faz muito sentido a gente ter esse rodapé, tá? A porta aqui eu vou usar a porta holandesa e acredito que ela já esteja com a cor que eu usei, tá? Então, aqui, dentro do, a gente pode, dentro das propriedades de tipo, a gente pode colocar vários tons de madeira, tá? Então, se eu vier aqui, por exemplo, eu consigo colocar uma madeira verde claro. Só que eu tenho que aplicar nos dois aqui, tá? Então, copio aqui, consigo colocar esse tom, tá? Mas no caso ali, eu quero usar aquele tom de vinho mesmo por causa do tapete. Então, por isso que eu escolhi esse tom. Então, coloquei a porta aqui e vou começar a colocar o rodapé. Se eu só fechar aqui, que ele vai reajustar o centro aqui pra mim. Será que tô achando que talvez tenha algum item aqui que eu não apaguei? Deixa eu ver. Acredito que tem algum item no template que eu ainda não apaguei. Não, então vamos só reposicionar aqui, centro. Aí eu coloco aqui dentro, que aí ele já vai rotacionar certinho aqui pra mim, tá? Então, vou colocar aqui o rodapé. Então, moldura de parede. E aí, vou estender essas duas ali e depois eu vou colocar de cá separadamente. Então, eu posso clicar CS para criar similar. Ele tá elevado aqui, ó. Então, só colocar zero. CS para criar similar. E aí, aqui ele me deu o rodapé. Aí, posso vir aqui e ajustar. Ele vai pegar no cantinho e ajustar até aqui, tá? Então, subir esse 3D é bem rápido, principalmente levando em consideração que a gente já tem muita coisa modelada aqui. Aqui o piso, eu não fiz uma coisa que eu deveria ter feito. Então, na hora que, levando em consideração que isso aqui é uma renderização, só para renderizar, e aí depois eu vou ajustar esse rol pro tamanho dele, eu teria que ter todas essas paredes aqui alinhadas, tá? Então, é importante a gente fazer isso daqui. Então, vou travar, para quando eu deslocar isso aqui, o piso vir junto, tá? Vou colocar aqui o forro agora, e aí eu posso deixar no forro automático também. Aqui ele tá como vidro, eu quero aqui o forro de gesso, tá? Então, coloquei aqui, ele vai descer com forro pra mim. E aí, aqui eu vou colocar na altura que eu quero, tá? Agora, a gente vai colocar as ripas de madeira aqui, tá? Então, eu acrescentei um novo tipo de forro, que é esse com essas ripas de madeira de 15 centímetros. Então, eu vou ter que efetuar o croquis, porque ele não é um forro automático. Então, eu vou modelar ele aqui. Eu tinha colocado 50 centímetros e o forro eu coloquei aqui, o forro não, a ripa de 15 centímetros. E aí, com o Tab, eu seleciono tudo e vou copiar aqui a 65, tá? Então, eu posso vir digitando 65 até dar o tanto que eu quero, tá? Não vai ter isso tudo, porque teoricamente um rolo não é desse tamanho, tá? Mas se ele fosse, eu deixaria só até esse daqui. Deixa eu apagar. Eu posso vir, ele foi lá pro térreo, tá? Então, forro, ele sempre vai pro térreo. Eu vou colocar em forro térreo. Posso vir aqui e já colocar minha câmera, se eu quiser visualizar o que que já tá acontecendo aqui. Aqui, ó. Como ele tem 15 de altura, tem que deslocar ele 15, tá? E aqui eu vou colocar 1,10 e 1,10.
ele anulou algumas coisas que eu quero que apareçam aqui. Então, eu vou ajustar o tamanho do recorte. Eu vou colocar, eu não sei se eu tinha colocado 150 por 150. Vou deixar com essa altura aqui a princípio e vou vir aqui na imagem, tá? Eu não sei se eu coloquei uma distância maior aqui, ou se talvez seja o ângulo, tá? Mas eu vou observar isso aqui. Vou vir e vou colocar. Esse móvel é da MPO Móveis, é um aparador, tá? Acho que é aparador Bela. E aí tem dois tipos, tá? Então tem esse modelo aqui, que eu vou colocar ele. Tem esse modelo aqui, se vocês quiserem testar a renderização com ele. E tem o aparador 2 com dois tamanhos, então 1,20 e 1,56. Eu não sei se eu usei o de 1,56, mas eu vou colocar aqui o de 1,56, tá? Então, o que mais que eu coloquei aqui? Eu coloquei um quadro que eu também acrescentei nessa atualização do template. Então, deixa eu colocar moldura, porque como é mais um quadro com uma moldura. A moldura é vintage. O que eu quero ter essa família aqui não é pela imagem em si, mas é mais pelo estilo de moldura que vai representar um quadro antigo, tá? Então, por isso que o nome dele não tem relação tanto com a pintura, mas sim com o estilo de moldura, tá? Então, vou colocar aqui no plano e vou pegar o ponto médio aqui, tá? E na elevação do nível 150, que é a altura dele. Então, todos os quadros, eles vão pegar aqui no meio do piso, e isso é proposital pra gente posicionar o eixo certinho aqui, tá? Vou colocar também o meu abajur, então é um abajur de garrafão. Então, posso digitar abajur de garrafão. E aqui, ó, ele tá plano de trabalho. Eu não quero que ele pegue plano de trabalho, senão ele vai colocar lá embaixo. Vou vir e colocar por face, tá? Trazer ele um pouquinho mais pra frente. E aí, a nossa imagem já começa a tomar forma. Aqui eu coloquei um vaso. Então, é um vaso que eu tava querendo tirar ele do template porque eu não tava achando nenhum tipo dele pra vender. Só que eu acabei procurando, consegui achar, não na cor que tava antes, então ele tava em branco. Então, eu coloquei ele com essa textura mais rústica aqui, tá? Então, é esse vaso de 50 centímetros aqui. Quando a gente aproxima, ele tá com essa textura de um vaso mais natural mesmo, tá? Vou observar aqui na imagem se ele tá posicionado certinho. Vou trazer ele mais pra cá. Então, eu acredito que sim. E aqui agora do lado de cá eu vou colocar os ganchos. Esses aqui eu não lembro como que ele tá para ser posicionado aqui. Se é pelo 3D, é pelo plano de trabalho, tá? Então, eu vou vir aqui e vou rotacionar ele. Vou colocar ele aqui. Ele já tá com a altura certa dele, tá? Então, quando a gente vem na vista aqui, ele já tá com a altura certinha. Ele só veio 10 acima, que eu acredito que ele tenha pegado acima do rodapé, tá? Então, aqui eu vou vir colocar 0. E vou posicionar esses ganchos aqui. Então, vou colocar. Na verdade, eu tenho que deixar ele um pouco mais distante, porque tem que considerar a abertura da porta, tá? Então, vou vir aqui agora e vou copiar ele a uns 25 centímetros. E tá faltando o chapéu. Então, esse chapéu, o ângulo tá um pouco diferente, mas isso aqui não tem como a gente ter o ângulo exatamente igual. Tem até tem, né? Mas eu tenho que ir lá abrir a imagem pra ver qual que é. E aí eu vou colocar o componente que tava faltando, que era o chapéu. Então, ele tá aqui pra pegar na face. Como eu quero que ele fique parecendo que ele tá pendurado no gancho, eu vou vir e vou colocar ele aqui, tá? Vou colocar na altura 1,50. E aqui, para manter esse ritmo que a gente tava, que era de 25, eu vou cotar também por conta disso aqui. Então, 0,25, posso vir aqui e apagar. Aqui, isso aqui é um bug, tá? Posso fechar a imagem, eu vou dar nome aqui de roll. Eu vou salvar isso aqui para eu poder iniciar a renderização. Então, vou salvar com. Eu vou dar um novo nome aqui, porque eu já tenho esse nome, senão vai aparecer nas mesmas renderizações. Então, tem o roll ali já. Eu vou colocar roll 2. Aqui tem essa luz. A gente pode tanto testar o render com essa iluminação entrando, como a gente pode tirar ela, porque aqui ficou sem, tá? Então, aqui eu percebi que o meu ângulo de renderização tá diferente. Então, eu vou duplicar para eu poder fazer dois, tá? E aí, eu duplicando, eu pego aqui na borda, e pego bem mais pro cantinho aqui, e vou girar. Opa!
Segura aqui na borda. Quando ele não pega assim, é só fechar e clicar de novo, tá? E aí vou rotacionar aqui esse ângulo de visão meu. Aqui tá pegando um pouco mais de parede, tá? Então vou vir. Opa. Então tenho esses dois ângulos aqui, tá? Então, esse aqui que ele tá pegando mais central e esse aqui mais lateral. Vou manter esses dois, vou renderizar os dois. Então aqui, deixa eu ver. Ah, tá. Então, sobre a iluminação, o que que a gente pode fazer? Primeiro eu já vou mandar renderizar assim pra gente ver como vai ficar com essa iluminação. Então, vou vir aqui, vista, renderizar na nuvem. Mandei aqui pra gente ver com essa luz aqui e sem. Aí, por que que tá com a luz aqui? Eu não consigo alterar isso aqui, porque tá com esse modelo de vista aplicado. Então, para eu não alterar todos os modelos de vista, eu venho aqui e coloco nenhum. É aí que eu vou conseguir mudar o horário do sol. Então, posso vir aqui e colocar meio-dia, que ele vai mudar a iluminação. Eu vou renderizar com esses vários modelos de iluminação pra gente ver o que que fica melhor, tá? Se a gente quiser, a gente pode fazer um render também mais no anoitecer. Eu não gosto dos renders de Revit mais ou menos nessa faixa de horário, não, tá? Acho que fica meio estranho. Não pega um anoitecer que eu acho que fica muito bonito. Mas, se vocês quiserem, vamos fazer aqui. Então, a que eu coloquei foi 5 horas. Aqui acabaria que ficaria mais fácil se eu ficasse mexendo na configuração de vista. E aí, o último que eu vou fazer aqui, eu vou renderizar um com horário de 4 horas, que eu acredito que tenha sido o horário que eu fiz, tá? Então, eu faço nesses horários, talvez 3. Ele ainda vai pegar um finalzinho de luz ali. Vamos ver. 3h30. Opa. Eu acho que o mínimo que a gente vai conseguir fazer é esse de 4 horas, tá? Então a gente tirou a iluminação aqui. Se a gente quiser, a gente mudar também a posição do sol, rotacionar, a gente tira esse sol daqui, tá? Mas pra mim isso aqui não vai fazer diferença, não. E aí esse aqui, então, vou fazer ele. Acho que foi 4. Vou deixar 4 horas, tá? Então, vou mandar renderizar. E esse aqui, deixa eu só conferir. E vou mandar renderizar também. Eu não consigo mandar renderizar tudo junto, selecionar as duas imagens, porque senão ele ultrapassa esses créditos aqui, tá? Então, eu mandei vários renders, a gente vai ver o que que fica melhor. E aí, quando esses renders ficarem prontos, a gente vai ver como que a gente faz para colocar aquele fundo ali, tá? Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês como que ficou as tabelas. Então, vou vir aqui caderno de obra, e aí eu vou arrastar as tabelas para cá. Então, tabela de mobiliário. Ah, vamos colocar. A gente pode colocar, ó, se a gente colocar um ambiente lá, mudar o nome aqui, pra gente já ver como fica na tabela. Então, aqui já vai aparecer qual móvel. Ah, nossa, gente, eu mandei renderizar sem o tapete. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar renderizar e o que ficar melhor, eu renderizo. Então, tapete. Não sei se foi esse. Agora sim, a gente tá com a imagem completa, tá? Então, eu vou esperar as renderizações lá ficarem prontas pra gente ver o que que fica melhor aqui, pra eu mandar do jeito que eu achar que tá melhor. Então, aqui eu coloquei o tapete, ele já me mostra o preço de cada item e o preço total aqui que eu vou gastar em mobiliário, tá? Se eu trouxer pra cá a tabela de decoração, então aqui eu coloco tudo que eu coloco, eu coloco um link e um preço, tá? Pra pessoa identificar, porque às vezes tem um chapéu ali, ela olha a imagem como um todo, mas ela não pensa que para ficar exatamente daquele jeito, ela tem que comprar um chapéu. Não precisa ser esse chapéu, mas tem que ter. Então, às vezes, ela só foca em comprar o tapete e esse aparador aqui não vai ficar parecido, não vai ficar igual, tá? Então, eu incluo esses itens aqui com o total que dá a compra desses itens aqui. Como é um quadro antigo, eu coloquei aqui para garimpar, então ele tá sem preço. Os outros itens que a gente colocou aqui, então, foi uma luminária. Então, deixa eu ver, tabela de, acho que é iluminação.
Fui só ir nas tabelas, então, que vai ficar mais fácil aqui. Tabela de luminárias. Então, ele vai me mostrar aqui, que é um abajur de garrafão de vinho, qual que é o link, qual que é o valor e a altura que ele tá posicionado ali, que é a parte de cima desse imóvel, tá? E que mais? Então, tem tabela de rodapé. E aqui a gente não pintou a parede, tá? Se a gente quiser pintar, então a gente usar o comando de pintura, PT, a gente vai conseguir colocar é, essa tabela de tinta, tá? Então, branco gatinho vai ser a tinta que eu vou usar. Aqui ele dá uns erros aqui e fica parecendo verde, mas é um tom de branco, tá? Então, vou pintar aqui em cima também. E posso vir aqui no 3D e pintar todas as paredes que ficaram faltando. Então, acredito que essa daqui ficou faltando e as outras já foram, tá? Então, posso concluir. A gente vem na tabela aqui. Se eu colocar a tabela de pintura, eu tenho aqui a área de litros de tinta que a gente vai usar. Posso colocar também a tabela de porta. Então, aqui ele vai indicar para mim que é uma porta holandesa, tá? Não tá com a coloração, a gente tem imagem padrão. Aí a gente só pode vir aqui na descrição e colocar pintado na cor tal, tá? Então, aqui é basicamente isso. Eu vou esperar as renderizações ficarem prontas pra gente ver qual horário ficou melhor pra gente poder fazer o render e eu editar, a gente editar a imagem com o fruto, tá? Gente, os renders já estão começando a ficar prontos, eu já tô observando algumas coisas aqui, tá? Então, antes de finalizar, o tom de vinho que eu usei não foi esse, foi um mais claro. Então, eu já vou vir aqui na minha porta e já vou substituir, tá? Então, vou só tirar esse escuro aqui, que aí já vai trocar pro tom que eu quero, tá? Que é esse mais clarinho. Outra coisa que eu observei, que o que eu usei foi realmente o das 4 horas, porque aparece só um solzinho aqui na lateral, ele não interfere no desenho em si. Porque quando a gente vem olhar esse aqui, é, de, não sei se é 11 horas da manhã, 10, esse, enfim, ele tá estourando um pouco aqui. Eu não sei se na hora que a renderização concluir, ela vai ficar estourada. Então, isso aqui tá me incomodando no render, então, provavelmente não vou usar, essa configuração de renderização aqui não. Esse aqui foi o de meio-dia, que foi que eu coloquei, que o sol tá entrando aqui. Então, por que que eu prefiro fazer sem o sol dentro do render? Porque às vezes ele interfere no restante da iluminação como um todo. Então, por ficar muito claro aqui, às vezes o resto não fica tão bom, tá? Mas vamos esperar concluir. Esse aqui, esse terceiro, foi o das 5 horas. Ele não chegou a pegar muito horário de pôr do sol, não, mas vocês conseguem ver que o render já fica mais amarelado, porque o Revit entende que já tá no horário mais à noite. Então, ele vai ficar bem mais amarelado do que o de cá. E aí, levando isso em consideração, se a gente quiser, por exemplo, fazer um render mais noturno e ele tá ficando amarelo, a gente vai e faz aquela técnica de ir na tabela de luminária e vem aqui na temperatura da lâmpada, sai colocando tudo como 4.000, e aí na hora de entregar o projeto volta para 3.000 Kelvin, 2.700, enfim, a luz que for usar, e muda só para renderização, tá? Vou esperar acabar de concluir aqui, e aí eu volto pra gente ter certeza, mas acho que eu vou usar esse horário das 4 horas mesmo, porque acho que o render ficou melhor. Então as imagens ficaram prontas aqui, a porta realmente ficou bem escura. É, essa luz não é que ela me... Eu achei péssima, não. Mas eu não sei se é o resultado que eu quero. O resultado que eu quero que apareça essa luz aqui, tá? Então, as outras imagens aqui também já ficaram prontas. Ele demora um pouquinho para abrir as imagens, porque a imagem eu coloco na qualidade melhor, tá? Então, acaba que demora um pouquinho. Esse aqui, que foi o das 5 horas, acabou que ele ficou mais amarelado um pouco, mas ainda assim não ficou tanto, tá? Mas esse amarelo é por conta da iluminação. E aqui ele conseguiu pegar um pouquinho mais de cor na porta. Mas eu acho que de todos que eu preferi, realmente foi esse aqui das 4 horas. Então vai ser essa configuração de renderização que eu vou mandar fazer aqui. Ele não tá querendo abrir as imagens, não, mas estão todas renderizadas aqui. Deixa eu voltar pra cá. Então, deixa eu olhar qual horário tá. Tá 4 horas, então eu vou só mandar refazer essa imagem aqui. Então, renderização na nuvem, final e máximo. E aqui, final e máximo. Já apareceu aqui. Não quer abrir. Ah, agora abriu, tá? Então, aqui, por que que eu gostei mais desse horário? A gente consegue ver um pouco mais das texturas da porta, porque ela é uma porta de madeira que ela é pintada com uma cor em cima. Então, ela tem que ter uma textura ali de madeira, alguma coisa assim. E nesse horário das 4 horas a gente consegue ver isso melhor, tá? Ali eu coloquei com aquela renderização com a temperatura da lâmpada de 2700. Eu não sei se no outro a luminária estava tão colada assim lá. Tá colada, mas tá vendo aqui que a luz tá mais fria? Eu cheguei a mudar isso aqui e coloquei 4.000 Kelvin. Eu vou fazer um teste aqui de fazer ela com 3.700 e com 4. Então, vou vir aqui, vou editar.
Vou colocar 4.000 e vou renderizar também pra gente ver a diferença e ver qual dessas imagens vai ficar melhor. Acho que aqui eu coloquei alguma coisa errada. Final e máximo. Então, as imagens já começaram aqui, assim que terminar, eu volto aqui pra gente fazer a parte da edição. As imagens estão finalizando aqui e acho que vai ficar legal sim com a luz amarela aqui mesmo, tá? Não interferiu nada no restante da renderização, não. Então, na hora que concluir, acredito que a gente vai usar ele mais amarelado assim mesmo. Então, vou esperar concluir para eu mostrar para vocês como que eu coloquei o fundo aqui, tá? As imagens estão concluindo aqui, então eu vou usar uma dessas imagens aqui. Então, ou essa ou a de cá. Não sei se eu gostei mais desse ângulo ou do anterior, mas de qualquer maneira, eu vou fazer essas duas imagens aqui, então, com o fundo, pra gente ver como é que a gente vai fazer. A gente vai abrir o site Fotopia, e aí a gente vai salvar essa imagem e carregar ela lá dentro. Então, vou fazer o download aqui com o fundo transparente, tá? Por que que é importante a gente fazer o download com o fundo transparente em vez de só salvar? Porque ele vai deixar uma certa transparência aqui no vidro. Não vai ficar completamente branco, como se não tivesse vidro. Então, vocês vão, na hora que a gente fizer o download, vocês vão ver, tá? Então, vou baixar aqui, então, PNG. Aqui do lado, vamos aguardar concluir, vou baixar como PNG também. Então, vou vir aqui e baixar fundo transparente como PNG. E vou vir aqui nos meus downloads, tá? Então, esse aqui é o primeiro já. Então, já vou renomear ele. Acho que esse é o RAW 1 e o outro vai ser o 2. Na verdade, esse aqui é o que eu tinha feito. Então, como esse aqui é o meu, que eu já tinha baixado, eu vou deixar só RAW. E esse aqui, 1. E esse aqui, 2. Então, quando a gente abre aqui, a gente consegue ver que tem uma texturinha aqui. Ele não tá de todo transparente, não. Então, vamos abrir aqui o Fotopia. E aí eu vou arrastar a imagem pra cá. Aqui no template, a gente tem esse fundo render aqui, tá? Então, eu vou vir e vou arrastar, vou colocar ele aqui também. Eu vou vir aqui e vou aumentar o tamanho dessa imagem e vou colocar ele pra trás, tá? E com ele aqui em cima eu consigo arrastar e selecionar da forma que eu quero. Então, deixa eu olhar aqui na imagem só pra ver. Coloquei então uma parte que tinha mais dúvidas, mas eu gostei desse aqui, então eu vou deixar esse fundo aqui, tá? Então, é só vir aqui e fazer isso. Se vocês quiserem que ele fique mais transparente, talvez pode diminuir aqui, mas como eu acho que já tem essa transparência na frente aqui, essa textura do vidro, não precisa, tá? É só vir aqui e exportar a imagem, e aí, tanto faz aqui o formato, tá? Então, vou vir aqui, vou exportar, salvar, e se eu quiser aqui manter a posição da janela, eu volto aqui nos meus downloads e uso esse daqui. E aí, posso ocultar, tá? Vem aqui, tem que estar aqui em cima. Arrasto a imagem também. Como ele tá oculto, eu só venho aqui e exporto a imagem também. Aqui ficou nossa imagem pronta. Essa aqui ela ficou um pouco mais escura que essa daqui, tá? Justamente por causa da posição da câmera, tá? Então eu gostei mais dessa imagem renderizada aqui. E aí foi esse o resultado da nossa aula. Então é bem tranquilo a gente renderizar em Revit, a gente consegue trocar o fundo usando o nosso template, tá? Então tudo que eu acrescento no template aqui, então tudo que está sendo feito aqui nesse exato momento é a mesma coisa que você vai encontrar na atualização atual do template.